Oi, Mônica, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Sim. Só vamos esperar chegar mais gente aí, rapidinho, tá? Tá bom. Como é que você tá nessa quarentena? Tô tranquila, graças a Deus. Graças a Treinando, Deus. treinando em casa ou já tá treinando na Não, praia? já tô dando treino na praia. Ah, que coisa boa, já voltar a treinar, né? Na praia. É, já tem um mês já. Já tem um mês que a gente já tá podendo dar treino na praia. Aham, Então, ajuda bastante, né? O pessoal tá indo, né? Que é o ar sim. livre, é seguro, mais seguro. Enfim, então é bem melhor, né? Não é lugar E, fechado. sim. E como é que tava a sua rotina nessa período de quarentena? Minha rotina de manhã eu saía para caminhar, né, de máscara e tal, Aham, né? Quando o início eu saía pouco, né, só para ir no supermercado, né, bem no início, né? E depois eu passei a caminhar, né? Aqui tem a lagoa perto, a praia. Então a gente passou a caminhar e depois, né, só saía uma vez no dia e cheguei a fazer também em casa, exercício em casa, tal. entendi. Mas não E eu gosto queria muito que você não. fazer o ar livre é melhor. Bem melhor, bem melhor. E como é que você descobriu que o vôlei era sua paixão? Como é que você descobriu que era isso que você queria para sua vida? Bom, eu jogava na escola, né? E eu Aham, sempre gostei muito de esporte, né? E qualquer esporte, eu sempre gostei de ver, eu gostei de praticar, então eu brinquei de quase tudo, graças a Deus, nossa, assim, acho bacana, levava jeito, né? Era aham, criança, né? Vamos dizer assim. E numa escola, né, que eu estava, fizeram um time e o time da minha turma ganhou e resolveram fazer o time do colégio. E aí eu fui vista e chamada para ir para o Fluminense. No não, caso, para, né, fazer um teste, na verdade, para treinar e tentar pegar a seleção. Mas isso eu tinha 15 para 16 anos, quer dizer, é uma idade já avançada, vamos dizer, para começar o vôlei, né? Todo mundo começa com ah, 11, 12, enfim. Então, esse início, né, 3 meses, eu treinei de 2 às 10 para nossa, melhorar a muito técnica. cansativo. Porque tinha que melhorar a técnica, né? Então eu treinava com a categoria Mirim, depois eu treinava com a infantil, depois eu treinava com a infanto, que era a minha categoria, e depois com o adulto. Né? Aí no adulto eu Aham, ajudava, né? Porque eu ainda não tinha nível para jogar isso no indoor. Né? Porque nem existia nenhum campeonato de vôlei de praia, não tinha escolinha, não tinha nada. Isso foi em 1983. E aí, enfim, jogando, né? Vim jogar em bons clubes, eu tive a sorte de ter excelentes técnicos, né? aham, Graças a Deus, assim, técnicos que davam muita importância para a técnica, né? Para você fazer bem feito, e aquilo fluía. Eu entendi que fazendo dessa forma, dando bem fisicamente e me aplicando, né? Me dedicando à técnica, que o jogo saía mais aham. fácil. Então eu entendi isso e isso me ajudou muito até hoje em dia, vamos dizer. Esse raciocínio eu uso para dar os meus treinos, para mostrar, né, para os atletas ou para as pessoas que estão fazendo aula comigo, para mostrar o quanto é importante você se dedicar. Às vezes são treinos chatos, às vezes você fica enchendo o saco, mas o quanto isso torna fácil você jogar, né, como Aham. melhora.
Enfim, e aí, lá já estando bastante tempo, eu joguei no Fluminense, na Bradesco, no 15 de Piracicaba, joguei em Piracicaba, que foi também muito bom, depois na Pirelli, e depois eu Sim. voltei para um time aqui do Rio, Rio Forte, e o técnico era o Marco Não. Aurélio, né, da Bradesco e da Rio Forte também, enfim. E aí uma amiga minha, Claudinha Lupion, ela me chamou para, você joga comigo um torneio no Chile, é de praia. Aí eu falei, nossa, mas a gente nunca treinou na praia, a gente jogava na quadra, né? Bom, vamos treinar um mês para ir para esse torneio. Então a gente treinava no tempo livre, a gente ia para a praia e treinava sozinha, né? Ajeitar alguma coisa e fomos. E a gente jogou muito bem, né? Nós Não. ganhamos. E eu falei, nossa, gostei disso, mas ainda estava jogando na quadra. Aí no ano seguinte, a mesma coisa, era um campeonato sul-americano. E aí fomos de novo. Aí a gente achou, eu acho que a gente achou um pouco, mas até a Cláudia, né? Mas não tinha mais tempo, eu não tinha tempo também para treinar. A gente treinou menos. Aham. Nós ganhamos, mas foi mais difícil. Beijo, Tininha! Tininha também, muito amiga, joga no meu time de Master. Não. Né? Hoje em dia eu jogo Master, né? Na quadra, né? Não jogo na areia. E dou treino, né? Na areia, junto com a Alexandra, que foi minha parceira também. Depois que meu filho nasceu, ela foi minha primeira parceira. A gente fez uma dupla muito legal. Somos amigas até Sim. hoje. E damos treinos juntos, participamos desse time Master, Não. né, juntas. Então, assim, lá, quando eu joguei no Chile, né, esses campeonatos Aham. sul-americanos, eu falei assim, esse é meu jogo. Eu gostava muito sabe, de olhar para o outro campo, ver onde é que o jogador estava e jogar a bola do outro lado. Que Sim. na quadra você já tem, é um outro perfil, você não tem essa parte, você tem de força, de você saber explorar um bloqueio, de você bater Sim. mais forte, tirando do jogador. Mas você olhar o jogador de um lado e jogar a bola do outro, as largadas da praia, isso tudo me encantava. Nossa, ficou escuro. Enfim, e aí, então eu falei, esse é meu esporte, mas não tem nada. Como é que eu vou me É, sustentar jogando vôlei de praia se não tem nada, não tem escolinha, não tem treino, não tem nada. Enfim, aí joguei nesse time da Rio Forte e toda vez que eu acabava de treinar na parte da manhã, eu ia para praia, para bater uma bola. E no final desse ano eu aham. falei, eu acho que eu quero jogar isso. Eu não aguento mais ficar dentro de um ginásio, morrendo de calor de manhã. E eu falei, eu quero a praia, eu sempre gostei, sempre adorei a praia, sempre frequentei praia. E aí eu comecei a treinar, pedi para o Marco Aurélio, que era o técnico, se eu podia jogar uns torneiozinhos quando aparecer, ele pode. Quando chegar no campeonato mais importante, na época era o Campeonato Brasileiro, aí Aham. você não vai poder mais. Aí eu falei, tá ok. E assim foi indo, e no final desse ano eu resolvi parar de jogar na quadra, eu falei, eu quero jogar na praia. E a Adriana tinha uma proposta para ir para São Paulo. E, e aí ela não queria ir. Então eu chamava ela para ir na rede da Tia Leá, que é uma rede super foi super famosa, né, na década de 90, de 80. Enfim, em Copacabana aqui iam todos os craques, a seleção brasileira, a geração de Não. prata, estava no Rio treinando, ia todo mundo lá, ficava cheio, todo mundo vendo e tudo. E eu ia lá, a Tia Leá me adorava, e eu adorava ir lá. E a gente jogava. E eu, Adriana, vamos jogar, Adri, vem para cá, vai para lá. E a gente começou a brincar com outras meninas que faziam daquilo um esporte, né? Saúde, porque no campeonato não tinha. E aí apareceu um torneiozinho. Eu falei, Adriana, vamos jogar esse torneiozinho na Barra? Aí fomos segundo lugar. E Não. eu falei, bom, aí conseguimos um patrocínio, uma roupinha. Aí começou assim, então, para sobreviver nesse início, que não tinha campeonato nenhum,
o prêmio era medalha, uma camiseta, às vezes uma patinete, às vezes uma bicicleta, entendeu? Mas Aham. mais medalha mesmo, né? E a gente começou a participar e apareceram outros torneios, né? E a gente foi indo bem, e eu vi que nós duas, naquele ambiente ali na Tchelia, éramos as mais altas. Nossa. Pois é, éramos as mais altas. Então eu falei assim, nós duas fazíamos bem todos os fundamentos, tínhamos que nos adaptar à praia, ao jogo de praia. E assim começou a nossa dupla, assim começou realmente a paixão pelo vôlei de praia mais bem jogado, vamos dizer assim, que antes era rataria, né? Brincar Aham. na praia. Aqui no Rio a gente chama de rataria, que vale tudo. Vale largada, vale toque, vale. Enfim. E a gente começou assim, né? O jogo de rataria, e depois logo mudou para Aham. rega, por conta nos Estados Unidos, né? Eles viram que tinham tido uma exibição do vôlei masculino, os melhores dos Estados Unidos, que era o Sid Smith e os Topos, tinham vindo para o Brasil jogar contra a geração de prata, algumas duplas, e aí foi, o brasileiro eram dois baixinhos que botaram eles na roda. Então foi assim, não, a regra do vôlei de praia tem que ser a nossa regra, que eles não jogavam na rataria. Então é a regra que a gente joga hoje. É o Ricardo aí, ó, Machine Block, querido Rick, tá arrebentando Bem-vindo, nos Estados Ricardo. Unidos, continua jogando, continua sendo a máquina de bloqueio, medalhista, querido. Tem aqui também umas amigas do Master, Norminha, a minha doutora ortopedista, Ana Cláudia, beijo para vocês. Kitty, também é do meu time Master. Enfim, e aí, mudando a regra, a gente viu que né, o bloqueio, né, era um jogo antes jogado aqui nas praias de Ipanema, Copacabana e tal, sem bloqueio, né, porque ninguém bloqueia toque. E aí, então a gente mudou, né, um pouco e passamos a brincar ou a jogar contra essas meninas de uma forma diferente e a gente foi entendendo que essa dupla podia dar um caldo, né? E aí surgiu no Aham. ano seguinte os primeiros campeonatos. Foi o Tovar, né, que foi supervisor na nossa Olimpíada e tudo. Ele arranjou uma Copa Itaú que a gente ia para alguns lugares do Brasil. E aí começou, né, ter uma pequena premiação e aí a gente começou a participar e ganhar. Então, aí a gente começou o profissionalismo, essa coisa toda, que é difícil. Antes era visto como: peraí, você vai ganhar dinheiro para ficar na praia? Você vai ganhar dinheiro para jogar na praia? O vôlei em E- si. É, sabe? Ninguém entendia, isso era tudo novo, né? E esse esporte foi crescendo. Eu acho que a visão do Nusma nesse ponto, em que o voleibol de praia seria um grande produto, né? Enfim, eu acho que foi fundamental, né, para o nosso vôlei de praia do Brasil ser o que é até hoje. Acho que a nossa sementinha, né, isso assim, temos um orgulho, né? Eu fui uma das as pioneiras aqui do Rio de Janeiro, Sim. né, nesse sentido de competir, de estar entre as três melhores, de ir jogar os campeonatos mundiais, estarmos lá e classificação para a Olimpíada, né? Que foi Sim. muito bacana, porque aí foi incluído em 93 o feminino, né, no circuito brasileiro, que só tinha o masculino, e nós fomos bem. E aí o nosso primeiro patrocínio, a gente jogou alguns torneios, né, colando decalque no short, na época podia jogar de Ah, short, e aí a gente colava assim o patrocinador, jogava de graça para ver assim, viu? Aí apareceram todos os jornais. Eu e a Adriano também demos essa sorte. Nós ganhamos 3 torneios seguidos, com esses decalques no short, na blusa, para mostrar que nós éramos um bom produto, né? Para eles aham. investirem. Isso deu super certo. Esse
né? Esse nosso patrocinador, quem cuidava da gente era o Duda, por exemplo, ele trabalhava na Texaco, na Texaco na época. Ele foi Ah, promovido, porque a gente apareceu em todos os jornais, sabe? Tinha uma mídia muito bacana. E isso foi dado esse volume todo, né, de reconhecimento, nossa, esse esporte novo, né? E nós aqui no sim, Rio, né, tinha Jornal dos Esportes, aparecia sempre, tudo. E aí foi junto com o masculino, né, tendo espaço na mídia. Isso foi muito importante, né, para o voleibol se tornar, o voleibol de praia se tornar o que é hoje, né? sim, Porque hoje a gente, pô, vê pouco na televisão. Isso é um maior pecado, porque é o esporte mais vencedor em Olimpíadas, sabe? sim. Proporcionalmente, né? Em todas as Olimpíadas, ou um masculino ou feminino, ou os dois, ganharam medalhas. Temos os medalhistas de ouro, né? Então, assim, a gente tem Sim. muitos campeões que foi começamos lá atrás, né? E hoje a gente continua mantendo, né? A nossa última Olimpíada foi aqui no Rio, né? A Sim. gente teve o Alisson e o Bruno como os campeões, né? Medalha de ouro, e a Bárbara e a Ágata, medalha de prata. Então nós estamos mantendo isso. O Brasil nunca saiu de uma Olimpíada, né? No vôlei de Sem praia subir ao sem pódio. medalha. Sim. Isso não é para qualquer esporte, né? Não. Assim, O pessoal, muito legal. o pessoal só olha o futebol como grandioso, assim, mas na verdade nas Olimpíadas quem sai na frente é o vôlei. Porque Vôlei, sempre e depois de tem alguém do vôlei no 96, pódio. com certeza. Em 96 nós fomos as primeiras medalhistas mulheres, né, do Brasil. Então eu até brinco com a Adriana, eu, assim, ó, eu falo com a Sandra, com a Jaque, né? Ó, as primeiras medalhistas mulheres fui eu e a Adriana. Nós duas que fomos as medalhas. Porque a gente ganhou o jogo da semifinal, nosso jogo acabou antes dela. Foi um Nossa, jogo maravilhoso, que a gente jogou muito. Então a gente ganhou da dupla australiana de 15-3 e elas ainda estavam jogando contra as americanas. aham, Então a gente brinca, né? Mas assim, na verdade, nós quatro, acho que realmente tem um monte de coisa, né? Foi a primeira vez que o voleibol de praia participou da Olimpíada, foi dentro dos exatamente. Estados Unidos, que é o país assim pioneiro em campeonatos, né? Profissionais de vôlei de praia. Tinham grandes times nos Estados Unidos, muito bons times. Então assim, a gente foi indo e a nossa final brasileira, né? Acho que começou, né, o esporte, né, vôlei de praia na Olimpíada com esse impacto, né, uma final Exatamente. brasileira, né? Então, para a gente aqui do Brasil foi muito bacana, para nós mulheres acho que foi muito importante e para o voleibol de praia mesmo do Brasil foi visto, né, passou a ser visto realmente como uma coisa profissional e cresceu, foi crescendo, foi crescendo. E eu E queria veio te per- ainda, né, em 96, as medalhas do vôlei feminino indoor, né, e do basquete feminino. Então foi a Olimpíada das Mulheres do Brasil, né? eu queria te perguntar como é que foi a sensação de estar numa Olimpíada pela primeira vez, ter aquela, digamos assim, a responsabilidade, né, de representar o Brasil lá, fazer o vôlei de praia ser um pouco mais visto e ainda sair medalhista, né? Subir no Com pódio, certeza. cantar o hino nacional. Isso eu e a Adriana tivemos essa sorte, né? Porque ir para uma Olimpíada é muito difícil, né? Todo mundo vê ali, né, já quando você está lá. Mas, assim, é um caminho longo, né? No caso, foram Sim, 2 anos, quando em 94, quando nós fizemos aqui uma etapa do Campeonato Mundial em Copacabana, veio o presidente do Comitê Olímpico Internacional e aprovou, porque aqui foi uma festa. A Arena de Copacabana não cabia ninguém, era todo mundo por todo lado, fila gigantesca, desde 6 horas da manhã. Até depois de acabar o jogo tinha fila. A gente olhava e falava assim, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo? O jogo já acabou, nós estamos indo embora e a fila continuava ali. As pessoas queriam entrar para ver a arena de dentro. Então, assim, foi realmente assim,
participar desse início em que foi o boom do voleibol de praia foi demais, assim, tenho ótimas lembranças, lindas lembranças, que é ver essas arenas cheias e tinha torcida, sempre com a torcida, né, todo mundo cantando, todo mundo participando, torcendo, enfim, a favor ou Aham. contra, enfim, mas aqui normalmente era a favor, né? E então chegamos na Olimpíada, conseguimos nos classificar, né, como a segunda dupla, já que a Sandra em primeiro, e, e fomos. Então, fomos jogando. Nosso primeiro jogo lá foi um susto, né? Nós não. Porque a gente sempre ganhou da Itália. Chega no jogo, a gente abre 5-0, depois 5-2, sei lá. Depois a gente passa um sufoco que a gente não sabe até hoje, não entende até hoje. Não. E ganhamos de 17-15, 16-14, uma coisa assim, que era para a gente ter ganho mais fácil. Passando essa estreia, né? Enfim, tudo correu como tinha que ocorrer. Fomos indo e perdemos um jogo das quartas de final, quer dizer, o jogo antes de classificar diretamente para a Ah, semifinal, nós jogamos contra a Sandria Jaque e perdemos. não. Perdemos e aí fomos para a repescagem, né? Que na Olimpíada tem a repescagem. E aí jogamos lá contra o Japão e tal, e chegamos na semifinal. E a sorte que a gente deu é que a final foi brasileira, né? Que normalmente só toca o hino do time campeão, né? Do país Sim. campeão. O país campeão foi É. o Brasil. Então, graças a Jaque e a Sandra, nós quatro, né, estávamos Cantamos juntas, o hino. curtindo, né, com a bandeira, abraçadas e ouvindo o hino nacional. Foi bem bacana, foi bem bacana. É uma imagem assim, né, aquele Inesquecível. momento é no HD, tá no HD, não vou esquecer nunca. Eu imagino a emoção de estar lá, de chegar num pódio, numa Olimpíada, ainda mais na primeira Olimpíada, né, que teve o vôlei de praia e vocês lá representando o Brasil. Não, com certeza, é um orgulho, mas assim, nós não tínhamos, naquela época não existia internet. É verdade. E, e como é que foi a Ai, recepção Beto, de vocês aqui no eu Brasil? olho pouco isso aqui, mas eu estou vendo. Vaninha, Beto. Beto é filho da minha grande amiga, professora de tênis, que eu também brinco de tênis. E hoje ele é meu atleta, que depois da pandemia virou um atleta assim exemplar, sabe? A Ó, pandemia fez um bem para os meus atletas que você nem imagina. Ah, Ana Cláudia, essa doide aí é minha ortopedista. ah, nossa. Fininha. Enfim, e então, assim, a Olimpíada, eu e a Adriana, nós encaramos como um campeonato muito importante, Aham, entendeu? A gente não tinha noção, era a primeira vez tudo era a primeira vez, né? A primeira vez do vôlei de praia, a primeira vez que eu e a Adriana íamos a uma Olimpíada, tudo era a primeira vez. Então, nós demos uma importância para um campeonato diferente. E meu marido, no caso, é o Jorjão, que tinha, né, tinha uma experiência e tudo, foi auxiliar técnico do Bebeto, da geração de prata. E ele falava assim: olha, levem muito a sério cada jogo, mesmo que sejam duplas mais fracas, porque sempre tem, sim. porque em Olimpíada tem times que são fracos, que não vão bem durante o ano, que crescem na Olimpíada. E a gente ouviu. Então, sabe, a gente levava muito a sério aquilo. Então, você fala assim, como era a Vila Olímpica? Não Eu ia sei, perguntar isso. não sei. A gente não viu nada, a gente não participou de Não, absolutamente nada. Porque a gente treinaram o tempo treinava de todo. manhã e de tarde. Entendeu? Então a gente treinava de manhã e de tarde, a gente acordava, tomava café, pegava lá o carrinho, ia para a arena ou para casa que o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, alugou para Aham. nossas duplas treinarem na casa de uma pessoa. Então tinha Não, horário, éramos nós, né, os brasileiros todos, masculino, feminino, tinha uma dupla americana, uma dupla australiana. E aí a gente botava o horário lá
Então, por quê? Porque o técnico não podia entrar na arena. Então, uma vez Ah, no dia a gente ia para dentro da arena e quem ajudava muito era o supervisor, o Tovar. Né? Eu falava, Tovar, ó, aham. agora vai ter que trabalhar, porque a gente não tem mais ninguém, nosso técnico não pode entrar, você vai jogar bola para gente. E ele fazia, ficava todo doído no dia seguinte, todo doído. Falei, tá. Mas a gente tinha uma parte do dia, né, com os nossos treinadores, que na época você vê, só podia ir o técnico e o preparador físico, mais ninguém. Hoje em dia vai um staff muito grande, né? Sim. Hoje em dia vai, às vezes, psicólogo, vai fisioterapeuta, vai estatístico, a comissão técnica toda. Então, hoje em dia vai bem mais gente na comissão técnica e éramos nós e nós, né, dávamos conta, nós conseguimos, né, fazer nossos treinos. Chova ou faça sol, estávamos treinando. Então, sabe, a gente ficou muito focada em fazer o nosso melhor. E deu certo. A gente Sim. tem maior orgulho disso, de não ter entrado naquele clima de oba-oba, né? Porque às vezes é comum, muito comum você, eu quero ver a vila, eu quero ir de noite, sei lá onde, lá na praça da vila, que tem música, que tem não Aham. sei o quê, enfim. E não, então por isso que eu falo, a gente não conheceu nada, a gente não sabia nada, a gente não tinha nada de Atlanta. Então a gente foi para o Não. jogo final, acabou isso tudo, acabaram as entrevistas, jogo, tudo. Chegamos e eu falei, Adriana, vamos na lojinha da vila comprar alguma coisa de Atlanta. A gente não tem É mesmo. nada de Atlanta. E aí fomos, né? Quando entramos lá, estava lá o Oscar, do basquete. Ah, Aí ele já sabia, porque a informação não corria assim tão velozmente como hoje, né? E ele já sabia que nós tínhamos ganho, porque nós demoramos a chegar na vila. Aí ele foi um orgulho, ficou todo emocionado, amando e tudo. Falei, e vocês? Eu não sei, a gente está aqui e vai comprar alguma coisa de Atlanta, porque nós não temos nenhuma lembrança de Atlanta. Né? Então foi muito especial. A gente faria, eu acho que tudo igual, não mudaria absolutamente aham. nada, sabe? Foi uma parceria muito especial, né? Nós nos entrosávamos, nós nos entendíamos muito bem, entendeu? Então eu só tenho boa lembrança, só tenho recordação maravilhosa. Enfim, foi muito especial essa conquista das nossas duplas, né? Já que Aham. a Sandra e a Adriana juntas conquistando isso logo na primeira Olimpíada. Então, assim, acho que ficou marcante, né? Criou um marco para o Ficou o voleibol. mar. Sim. E como é que foi a Renata jogou, e isso é muito legal. A Renata, ela jogou com a Karina um tempão, enfim, jogou com Nossa. outro, mas assim, nós aqui no Brasil tínhamos boas duplas que poderiam estar lá também, então isso fazia com que nos nossos campeonatos brasileiros nós Aham. conseguíamos treinar bem, não era uma coisa que a gente ganhava fácil de todo mundo, não era isso. Então a gente ia, né, se reinventando, nos superando, Exato. né, para conseguir chegar a ser, né, primeiro lugar, segundo lugar, mas graças a Sim. essas atletas que foram pioneiras, né, começaram, estavam nesses 2 anos iniciais ali remando, né, para um lugar ao sol, Exato. porque é apaixonada por vôlei, porque não jogava mais na quadra por causa de dor em joelho e tal, mas na praia você ficando bem fisicamente só ajuda, né? Então, assim, Rê, um beijo para você. E Robertinha também. Robertinha jogou, Roberta jogou, é novinha, jogou também Mundial Sub-21, ficou em quinto lugar, arrebentou, é minha atleta também. E eu queria saber como é que foi a recepção do público quando vocês chegaram das Olimpíadas aqui no Brasil. Apesar de não ter muita divulgação, mas sempre tem uma grande turma que vai para receber os campeões olímpicos. Como é que foi essa recepção de vocês? Isso aí é bem diferente do que vocês veem hoje, né? Vocês são Sim. novas, tem a internet aqui, realmente é muito rápido tudo.
Foi muito engraçado, porque nós estávamos muito cansados. E depois que você acaba a sua competição, você tem 2 dias para sair da vila. E Ah, nesses 2 dias, né, que era um dia e no seguinte a gente sairia, a gente não parou. A gente tinha compromisso de entrevista, de ir no COB, de almoçar não sei com quem, nossa. muito compromisso. Nós não paramos, nós não descansamos. Aí chegou antes de embarcar para o Rio, o Tovar, nosso supervisor, chegou e falou: olha, quando chegar no Rio, vocês não vão ter que fazer um passeio no carro de bombeiro e depois ir na casa do governador. Aí a gente Nossa. falou: nossa, você tá louco? A gente tá morta. Eu não quero ir com bombeiro nenhum, não queremos nada, a gente quer ir para casa, né? Tá com os nossos familiares, amigos e tal. Eu falei assim, não, Aham. mas vai ter que ir, tá agendado. Aí a gente, né, ok, vamos descansar no avião, era o que dava. Mas, assim, ninguém queria muito, ninguém entendia aquilo. Aí, chegando aqui no aeroporto, estavam os nossos familiares, mas tinha bastante gente. Muita Ah, gente. Todo mundo recepcionando e tudo. Vamos lá para o bombeiro, vamos entrar no carro. Então, tinha um ônibus para os familiares irem atrás de nós entrando no carro de bombeiro. Olha, aham. ninguém queria, estava todo mundo morto, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa, uma delícia, né? Estávamos ali, o dia estava nublado no Rio. Nós fizemos do aeroporto pelo centro da cidade, depois viemos pela orla. Quando a gente passou logo Nossa. no centro da cidade, todo mundo na rua, todo mundo que estava em prédio, né, que eles tocavam a sirene, sei lá, chuva de papel picado no centro todo, naquela Avenida Rio Branco toda, Nossa. todos os lugares. Foi super bacana. Aí nós ficamos muito felizes. Amamos tudo. E todo lugar que a gente passava era muita mulher, saía, né, das lojas, na praia, todo mundo parando para aplaudir as primeiras mulheres medalhistas, né? E então você via bastante mulher, parecia que era, sabe, nós estávamos representando todas as mulheres do Brasil. A gente tinha Aham. sentimento, né, das pessoas estarem orgulhosas, felizes. Então foi muito especial esse passeio, né, esse tour no carro de bombeiro, nós 4. Foi lindo, maravilhoso. E aí fomos, né? E era muito repórter durante muito tempo, era na casa do governador, né? Então tinha todos Aham. esses trâmites. QT jogou comigo, Sandra, jogou comigo em Piracicaba, uma amiga querida, né? O filho dela jogou com meu filho, Nossa. muita gente bacana aí. Enfim, então foi muito bacana, foi muito bacana a recepção, apesar de, né, não ter internet, não ter tido não tinha internet naquela época, mas foi muito Ah. bacana. E como é que foi jogar um campeonato mundial e ainda ser campeã? Como é que foi jogar com adversários europeus, estadunidenses? Não, sempre os Estados Unidos sempre foi o maior adversário, né, nas etapas do circuito mundial, porque ele já tinha o torneio profissional de praia há muito tempo, né? Então, o primeiro campeonato mundial, né, nós conseguimos, foi em Miami, uma etapa só, e eu e a Adriana ficamos em terceiro e Aham. as americanas ganharam. No segundo campeonato, vamos dizer, já no ano seguinte, teve uma etapa no Brasil, que foi a que eu e a Adriana fomos para a final. E foi muito Aham. engraçado, os Estados Unidos tinham uma dupla excelente, excelente, que era a Carolyn Kirby e a Nancy Greene. Eram duas meninas de 1,80 m e tanto, Nossa. fortes, super fortes. Era a melhor dupla dos Estados Unidos naquela época. E as duas Aham. faziam tudo e eram muito fortes. E sacavam viagem. Eu e a Adriana não sabíamos nem nada de viagem. Sabia nem como recepção. E elas sacavam no meio. Então nós chegamos à final, jogamos, né, os jogos, todos chegamos na final. Os times da Ásia eram fracos, né, ainda, mas a Europa já estava, né, andando melhorzinho. Mas o forte era o Acelerando um pouco. Brasil, Estados Unidos e a Austrália. Eram os principais. E Aham. nessa final nós entramos, a gente perdeu o primeiro set 12-1.
11 pontos, Nossa, era com vantagem. 11 pontos, acho que de saque no meio. E aquela ixi, arena lotada, torcendo para a gente não sabia o que fazer. Aí a gente começou a discutir, como é que a gente vai pegar esse saco? Bom, resolvemos. Graças a Deus, o segundo set foi bem melhor. Então foi 13-11 para elas, que na final eram 2 sets vencedores de 12 pontos. Entendeu? Então aham, elas ganharam de 12-1 primeiro e foi 13-11, quer dizer, quase que nós conseguimos ganhar o segundo set. Então, assim, um aprendizado assim, bacana e o entendimento ali de que o vôlei de praia te dá a chance de mudar a estratégia, né? sim. Você entra com uma estratégia, não está dando certo, você tem que ter essa capacidade de mudar rapidamente. Entendeu? E você, para quê? Para que você jogue melhor, para que seu time ganhe, enfim. Então, isso é muito bacana. Eu acho que isso é uma coisa que me fascina no voleibol de praia, que é traçar a tática, né, para jogar, qual a estratégia que eu vou usar, como eu vou mudar isso. Então, isso eu, né, fui evoluindo nisso e fui muito bem, eu acho, nessa parte. Eu acho que meus times nunca foram os melhores, tirando ali o primeiro, segundo ano, mas eles nunca foram os melhores, nem do Brasil, nem do mundo. Mas nós conseguíamos nos adaptar, treinar, lógico, bastante, mas Aham, armar jogo após jogo. Entendeu? Que sim. você joga de uma forma com o cicrano, você joga de outra forma com outra dupla, né? Tem duplas que tem atacantes que batem forte, outras só largam, então você tem que ter essa adaptação. E isso que eu acho que eu me cantei muito pelo voleibol de praia. Entendeu? E, É fascinante essa parte para mim. aham. E qual que é a maior dificuldade de ficar, ter que mudar a dupla? Porque o ideal, já me falaram, que é manter o máximo possível de tempo, né? Com uma dupla para ter um entrosamento melhor, para ter um encaixe de jogo melhor. Eu sempre fui dessa opinião. Então, eu joguei seis Aham, anos e meio com a Adriana, né? Enfim, e sempre procurei manter o máximo, né? Aí tem vários fatores que implicam, né, numa dupla de separar ou de, enfim. Mas eu joguei seis aham, anos e meio com a Adriana, eu acho que isso cria uma parceria e eu acho que as duplas vencedoras, né, principalmente as femininas, né, do voleibol de praia, elas ficaram um bom tempo juntas. Eu acho que vem de encontro ao que você está falando. Então, assim, a Adriana ficamos aham, 6 anos e meio, a Adriana Berchelda, 8 anos, depois a Juliana e Larissa, né, por mais sei lá quantos anos, acho que são 6 também, 7. Enfim, Bárbara e Agatha. Então, assim, as duplas que chegaram à Olimpíada, em que tiveram, né, bons resultados, essas duplas aham, ficaram por mais tempo, né? Até 4 anos, pelo menos. E isso eu acho que aquilo é um casamento, né? É um ah, casamento. Você tem que conhecer tanto a pessoa, como a jogadora, como o seu time. O entendi. voleibol de praia, eu costumo dizer, ele é muito simples, né, de ser jogado. Né? Então, assim, são duas, você não tem finta de jogada, você não tem nada, mas assim, ele é super complexo para que essa dupla tenha sucesso. Né? Então, esse entrosamento, parceria quer dizer tudo. Eu englobo Exatamente. tudo. Não é só, eu vou jogar com a melhor do mundo no vôlei de praia. Se eu não gostar dela, já não está tão bom. Porque tem o que acontece, você ser profissional, ok. Sim. Mas se vocês não se comunicam na quadra, já está piorando. Se Então, tem um precisar de monte de mudar de pequenas estratégia, tem que coisinhas que conversar também. você acaba prejudicando seu próprio time. Então, se você tiver a oportunidade de né, ter todos esses aspectos, né, andando bem, né, não é que não Aham, vai ter discussão. Qualquer casamento você tem discussão, você tem briga, tem toda dupla tem. É super normal isso.
Agora, você saber lidar com isso, antes de tudo, o mais importante é você gostar de estar com aquele time, com aquela pessoa fazendo esse time, para mim é o principal, que as duas ficam com o mesmo objetivo. Entendeu? É muito Sim. importante. Então, assim, eu não quero ser mais importante que esse cara, eu quero que o meu time ganhe. Isso nós tínhamos muito, nós tínhamos muito prazer em jogar, em querer ganhar, Aham. em ganhar, e depois vinha a premiação. Então, nós investimos muito até chegar ao ponto de termos um bom patrocinador, Aham. sabe? Sempre focar naquele E objetivo. focado, vem de dentro para fora, né? O amor pelo que você está fazendo. Então, isso Ah, nós tínhamos. Aninha, beijo! Aninha está trabalhando numa pousada em Búzios maravilhosa, pousada Vila Rasa, que é maravilhosa. Acabei de encontrar ah, com ela esse fim de semana passado. Beijo, Ana! Enfim, então eu acho isso super importante numa parceria, sabe? aham. Essa entrosamento mesmo, lidar com isso como se fosse realmente é um casamento, fora do seu próprio casamento, né? Porque muitos são casados, como eu sou, enfim, outras são, mas é saber, né? Se acaba num ano olímpico, você fica mais com a sua parceira que com o seu marido, principalmente nós ficávamos, porque nós passamos a ter muitas etapas no Brasil, muitas etapas no Mundial, né? E mais Olimpíada. Então, assim, a gente nunca, eu e a Adriana, nunca deixamos, nós não deixamos de jogar nenhuma etapa. Nós não faltamos nenhum treino. E isso era muito bacana de nós duas. Nós éramos exigentes, uma com a outra, Aham. super disciplinadas. Ninguém nunca chegou, você está chegando atrasada. Nunca, nunca. Então, isso é muito especial para mim, numa dupla, entendeu? Sim. O mesmo objetivo, a mesma conduta, o mesmo profissionalismo para você chegar no sucesso, O que você no que quer. realmente você quer. Você quer ser o melhor possível, né? Um pouco melhor a cada dia, né? Que é super. Tem que isso na cabeça todos os dias não é fácil. Tem um dia que você está mais cansado, tem dias que o treino é chato, tem dias que você erra mais, repete mais. Então, isso não é fácil, né? Falando assim, parece mais fácil, mas não é. Mas é aquela coisa de dentro para fora, né? É primordial para você, e aí você vai, né? Vai crescendo. E como é que foi depois de muitos anos e muitas conquistas no vôlei de praia, você voltar para a quadra jogando o vôlei master? Como é que você sentiu essa diferença novamente, né, de treinar na areia e agora ter que voltar a treinar na quadra? Eu na verdade, nunca deixei de treinar na areia, né? Aham, Porque sempre adorei, né? Eu tô na praia, tô com amigos, enfim, eu gosto de estar praticando. Hoje eu tenho um problema no calcanhar, mas enfim, eu brinco, manca mesmo, mas eu brinco. Mas o lance de jogar nesse time master que eu jogo, que é na BB do Rio de Janeiro, ah, foram amigas minhas, alunas que eram alunas, me convencendo. Vamos jogar no meu time, vamos jogar no meu time. E eu já tinha tido, né, contato com a maioria. E eu falei, não, na quadra de novo não, a quadra machuca, muito tempo eu não jogo na quadra, são sei lá quantos anos que eu sem pisar numa quadra, sem botar uma joelheira, não, não. Mas pelas aham. amigas, né, por causa da Roberta e da Niala, elas me convenceram a ir num treino. Tá bom, eu fui. Aí eu gostei das pessoas. Aí eu fui me encaixando ali. Nosso time é super campeão. É um time que tem muito isso. Assim, se olhar nosso bate-bola é vexaminoso. E se olhar batendo bola no Master, não é a mesma pessoa que você está acostumado. Primeiro pela idade, né? E É, depois porque é diferente, machuca, não consigo mais pular. Vamos pular. Eu acho lamentável, mas o mais legal é que ninguém dá nada pelo nosso time. Agora, hoje em dia já dão, né? Quer dizer, já tem um tempo, porque a gente só ganhou. Porque nós armamos bem, nós temos essa amizade acima de tudo,
Entendeu? A Tininha falando, mas é isso, Tina, Sim. vai. A gente não consegue, a gente bate cada bolinha fraquinha, fraquinha, um horror. Eu mesmo falo assim, gente, e eu adoro ver todo mundo achando que nosso time é horrível. A gente vai lá, arma tudo direitinho e ganha. Olha lá, minhas O amiguinhas todas melhor, estão né? aí de provas, né? Tá todo mundo de prova, que isso é pura verdade. Então é um maior prazer, é uma união, é um prazer de estarmos juntas que me fez continuar. Então, eu já estou há 11 Aham. anos com elas. Esse ano não vai ter o Campeonato Master por conta da pandemia, né? Mas, enfim, nós estamos em contato, algumas treinam na areia comigo e seguimos em frente, né? Seguimos em frente com a amizade, que é o principal, né? Quando a gente tem mais Exato. idade. E é muito bacana isso no voleibol, pelo menos da minha parte, assim, das minhas gerações, ou sei lá, ao longo do meu voleibol de praia, Aham. eu tive grandes adversárias, né? Sempre tive grandes adversárias. E todas são amigas. Então entrou a Nossa. Renata aí, em algum momento entrou a Renata, que sempre jogou contra mim, super amiga, joga em outro time master. Então a gente tá junto, a gente tá conversando, a gente tá rindo junto. E o maior, né, exemplo disso, que eu sou super orgulhosa, é com a Sandra. Né? A Sandra, que ganhou a medalha de ouro com a Jaque e tudo, era a maior adversária, uma rivalidade terrível. Sim. Entendeu? E hoje somos super amigas, fazemos parte do mesmo grupo de amigos. Ela treina comigo sempre que ela pode. Nossa. Pois é, então assim, eu acho isso um exemplo bem bacana que, sabe, esse negócio de brigar, esse negócio. Ali, você tem a rivalidade no momento do jogo entre aquelas quatro linhas. Acabou, acabou. Aham. Entendeu? Então, isso é muito bacana. Eu sou super orgulhosa, né, de sermos amigas e ter tantas amigas que foram, né, Campeã. adversárias algum dia. Sim. E qual é. Você já também já foi campeã do circuito brasileiro, né? Fui campeã da Sul-Americana, do Circuito Brasileiro, Circuito Sim. Mundial e medalha de prata na Olimpíada, né? Sim. Eu só não participei de Pan-Americano, porque na minha época, quando a gente estava jogando, não iam as melhores duplas, né, na minha época, não iam para o Pan-Americano, iam Nossa. outras duplas, porque a gente estava treinando e tinha etapas do Mundial para classificar para a Olimpíada. Então, iam, tipo assim, iam a quarta dupla do Brasil, a quinta, enfim. Então, eu não cheguei aí a Aham. Pan-Americano. A Niala aí, ó, uma das responsáveis por eu ter ido para esse meu time querido Master. A Niala e a Roberta. A Niala também uma querida, conheço a Aniela desde pequenininha, de clube. Nossa. Aí viemos a reencontrar mais tarde e aí ela me convenceu aí nesse treino e, enfim, estou De até voltar a hoje, jogar. amo todas, amo muito estar ali, ir para Saquarema, estar com elas. É muito divertido, é muito bacana. E qual etapa do circuito brasileiro você mais gosta? Que é aquele que você fala assim, não, aquela etapa marcou a história daquele circuito. Rio de Janeiro, que era sempre uma etapa assim maior. Aham. Entendeu? Ah, Aí, eu, Niterói, na verdade, não era nem no Rio, era em Niterói, mas ficava lotado. Sabe que é lotado, lotado. ó, Meus pais moram em Niterói, né, até hoje, moravam já na época. Então, assim, aham. tinha a gente conhecida, que às vezes eu estava por lá. Mas, assim, não cabia, né? Porque no início foi Copacabana, que era linda, arena, enorme, estava assim lotada, uma animação e tal. E a minha parceira entrou, André, beijo. E aí, então era muito lindo, né, no Rio. E aí passou a não ser no Rio e passou a ser em Niterói. Niterói, a areia menor, mas ficava muito lotado. E esse campeonato que eu te falei no início, foram todos eles em Niterói seguidos. Então era o sul-americano, o brasileiro e um torneio internacional.
Foram 3 campeonatos Nossa. em Niterói e a gente foi ganhando, ganhando, ganhando. Então, assim, era um boom. Saía em todos os jornais. Na época existia o Jornal dos Esportes. Então, assim, foi bem bacana, foi bem marcante, né? Mas a Aham. gente tem etapas que a gente gosta, né? De ir para Salvador, a gente gostava, não de jogar em Salvador, porque em Salvador a areia era uma areia quase que movediça, sabe? Muito Ixi. pesada, muito fofa. Então, assim, era mais difícil de jogar, mas era um lugar que a gente gostava. Enfim, tem Maceió, enfim, o Nordeste é lindo, então, assim, na verdade a gente nem passeava, não, porque não dava nem tempo, né? Que a gente jogava o dia Aham. inteiro e domingo era semifinal e final e voo de volta. Então, mas assim, etapas especiais, né? Perto dos nossos amigos e tudo. Então, Niterói foi um. Tirando o Rio de Janeiro, lógico, que era bem maior, mas foi um lugar bem Aham. especial. E você se considera uma jogadora realizada com tantos títulos, ou você acha que faltou alguma coisa para você, digamos assim, achar que sua carreira estava completa? Não, eu sou super realizada, super Aham. orgulhosa, né? Eu tenho orgulho, como eu já falei antes, né, desse meu primeiro time, que é com a Adriana, Aham. de nós termos tido esse profissionalismo de subir degrau por degrau. E íamos conquistando aos poucos as coisas até chegar à medalha de prata olímpica, né? Então, e essa medalha de prata, né, é o segundo lugar. Para nós, né, a gente brinca e fala assim, teve um gostinho de medalha de ouro por vários aspectos, né? Primeiro, que nós fizemos o nosso melhor. Sim. Naquele momento, a dupla Jaqueline e Sandra era a melhor dupla daquele momento. E nós estávamos ali, éramos nós, era uma dupla americana, a dupla australiana, tinham outras duplas, mais 2 duplas americanas, eram fortes. Então nós Sei. íamos estar brigando ali pelo pódio, um lugar no pódio. A gente sabia disso. Mas daí é você realizar isso é outra história, né? Então, Sim. assim, como a nossa final foi aquela final maravilhosa, assim, inesquecível, aquilo ali, a gente viu assim, caramba, nossa, como nós jogamos, foi 100%. Então, aquilo te dá uma satisfação muito grande. Estamos na final com um jogo maravilhoso desse que a gente acabou de fazer. Muito bem. Então, a Aham. gente vai para a final, e apesar da medalha de prata, no início você fica um pouco chateada pelo resultado, mas depois você realiza tudo, De já ter entendeu? Então, assim, conseguido aí você fala, chegar ao eu pódio. gostaria de ter sido medalha de ouro? Ah, gostaria. Tivemos uma pequena oportunidade, tivemos num set, tivemos uma bola para se a gente faz, a gente ganha o primeiro set. Não Aham. aconteceu. Mas assim, nós fizemos, né, realizar, porque eu fiz o meu melhor, acho que a Adriana fez o melhor dela, nosso time, né, nossos técnicos, né, que era o Marquinho, o Menguinho, né, o apoio de amigos e familiares, Exato. tudo bacana. Então, tivemos a sorte, né, de ser a Jaqueline Santos, então ouvimos o hino nacional na Olimpíada, participamos, né, do desfile de abertura. Então, e eu sou muito grata, né? Eu sou muito grata pela minha vida de atleta, de eu ter sido uma atleta Aham. forte, forte em vários sentidos, mas assim, nós não tínhamos quase contusão. Eu e a Adriana, era muito pouco, nós recuperamos rápido, uma pequena tendinite de esforço, entendeu? Esse lance da gente participar de tudo Sim. só fez com que a gente crescesse, né? Cada hora em um país, superação, às vezes duplas novas, duplas que trocavam, nós tínhamos que nos adaptar. Então, assim, Aham. eu sou super orgulhosa, faria tudo de novo. É, Enfim, eu parei quando eu achei que era a hora, né, que não ia estar mais rendendo o que eu gostaria, né? Que Aham. estar ali entre as melhores, isso me movia bastante.
E eu achei o meu ombro, eu tive que operar o ombro, que saiu do lugar, mas eu não tive dor, nada. E eu achei Aham, que, né, na época eu tinha 39 anos, eu achei que ali era o momento de parar e sempre tive vontade de ser técnica. E eu falei, bom, eu acho que esse é o momento que eu vou operar, vou recuperar o ombro, né, 100%, fazer o que tem que fazer, sem pressa, né, para voltar, porque tem que disputar campeonato tal, enfim. Então, aham. eu parei para ser técnica, que era uma coisa que eu sempre gostei, né, de dar treino, de armar um time para competição, e foi isso que eu Aham. fiz. Enfim, agora é jogo só de brincadeira, jogo outros esportes, né, que é o tênis, o beach tênis e o vôlei master, né, que eu jogo com o meu time. Treino pouco na quadra, porque tenho medo de me machucar, enfim. Eu me preparo É, na areia para depois me juntar a elas, né, na verdade, porque ninguém aguenta, quem não está acostumado, como eu continuo não estando acostumado, machuca, entendeu? Então, eu faço a maior parte do treinamento, né, batendo bola, essa coisa toda na areia. Enfim, então é só orgulho. Graças a Deus, eu sou muito grata, grata, muito grata. e qual conselho você daria para os jovens atletas? Os jovens atletas, primeiro, eles têm que querer muito. Hoje em dia, é muito difícil você se tornar um atleta de vôlei de praia profissional, na minha cabeça. Então, Aham, muito poucos campeonatos. O início é muito difícil. É difícil você encontrar patrocínio. Não tem a mídia hoje em dia que a gente conquistou lá atrás, né? Então diminuíram, né? No Sport TV passa só semifinal e final. Lá atrás a gente tinha campeonatos inteiros. Tinha o Luciano do Vale, na época que era da Bandeirantes, fazia aham. torneios, os jogos passavam inteiros ao vivo, entendeu? O Nossa, dia de jogos iam passando, os jogos da quadra principal passavam, tinham outros torneios que passavam na televisão, a própria Globo Esporte tinha um bloco dedicado a falar sobre o fim de semana, aonde foi o circuito brasileiro, por exemplo, foi Maceió. nossa. Aí tinha uma matéria toda de todas as duplas, quer dizer, você dava a oportunidade não só dos primeiros, que por, né, jogaram a semifinal, final, apareceram, saber e tal, mas Uhum, apareciam, né, os jogos, então apareciam os outros também. Entendeu? sim, Era uma matéria grande, em que aparecia todo mundo. Hoje em dia, você vê, você só sabe quem são os primeiros. Né? Temos 6 campeonatos no ano no Brasil. É muito pouco para alguém viver disso. é Entendeu? Então eu verdade. lamento, eu fico triste de ver que, apesar de até hoje o voleibol de praia ser o esporte super campeão, está em todos os pódios, né? Em todas as Olimpíadas, tem uma dupla masculina ou feminina, ou né, uma e outra, no pódio. Não tem o espaço na mídia que eu acho que deveria ter, não tem é, patrocinadores, né, Sim, que investem em jovens. Que é difícil, ou exato. você tem dinheiro e entra, paga lá para a etapa, para ir para o qualifying, para você ter uma dupla, para você ter um treinador, né, o básico para você começar, ou você não tem como. Não tem como. Então foi muito difícil. Então eu torço para que, né, depois dessa pandemia, que as pessoas olhem para o esporte, né, para que a gente possa ter de novo mais atletas querendo se tornar profissionais de voleibol de praia, porque daqui a Aham, pouco vai acabar. Tem sempre um ano, tem exatamente. sempre alguém, nós temos duplas boas novas, né? Mas assim, Ô, Mônica, rapidinho. Falta 6 segundos para acabar lá.